Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Adriana e serei a vossa guia nos próximos 15 minutos. Todos sabemos que o sistema fiscal em Portugal pode parecer um labirinto, mas hoje o meu objetivo é trazer clareza total ao vosso calendário 2026. Vamos focar-nos no que realmente importa, a entrega do IRS, sobre os rendimentos de 2025, os prazos de pagamento que são linhas vermelhas e ainda vamos desmistificar o imposto do selo, que tantas vezes gera confusão. O meu compromisso convosco é muito simples: dar-vos as ferramentas para que não paguem nem um cêntimo a mais ou para que não gastem dinheiro em coimas desnecessárias e, acima de tudo, para que garantam que recebem cada euro do reembolso a que têm direito. Afinal, a melhor forma de poupar é estar bem informado, certo? Vamos a isto. Antes de mergulharmos nas datas, deixem-me partilhar convosco o segredo para gerir tudo isto sem perder o controle. Primeiro, se valorizam o vosso dinheiro e querem estar sempre a par das mudanças fiscais, cliquem já no botão de subscrever o nosso canal. Trazemos conteúdos novos regularmente para garantir que nunca são apanhados desprevenidos. Segundo, já imaginaram ter um assistente que trabalha 24 horas por dia só para garantir que não falham um único número da declaração? É aqui que entra o CryptoBooks. Para quem investe em criptoativos, 2025 foi um ano cheio de novidades fiscais. E honestamente, tentar calcular mais-valias, regras FIFO e isenções de 365 dias manualmente é quase pedir para ter problemas com a autoridade tributária. O CryptoBooks faz o trabalho pesado por vocês. Liga-se diretamente às vossas exchanges e carteiras, rastreia todas as datas, o que é crítico para saber se estão isentos de impostos ou não, e preenche automaticamente os anexos do IRS. E a melhor parte, podem criar a vossa conta gratuita hoje mesmo. É isso mesmo, o registro é completamente gratuito e permite-vos começar a organizar a casa hoje, neste momento, sem qualquer compromisso. É a vossa apólice de seguro contra erros humanos. Com esta ferramenta do vosso lado, as datas que vamos ver a seguir deixam de ser assustadoras e passam a ser apenas mais um dia no escritório. Para garantir que aproveitamos ao máximo estes 15 minutos, desenhei uma agenda muito focada na cronologia do contribuinte inteligente. Eis o caminho que vamos percorrer. Primeiro, vamos ao porquê. Vou mostrar-vos exatamente quanto custa falhar um prazo. Não é para assustar, é para vos motivar a agir. Depois, entramos na cronologia. Começamos pela preparação, onde estamos agora, focando no e-fatura. Passamos à entrega, onde vou explicar porque é que o IRS automático pode ser perigoso para investidores e qual é a janela de tempo perfeita para submeter a vossa declaração. E fechamos o ciclo com os pagamentos, explicando o que fazer se não tiverem liquidez em agosto. Pelo meio, vamos destapar o imposto do selo em criptoativos, especificamente as taxas de 4% e 10% que apanham muitos de surpresa, e no final entrego-vos a tal checklist de sobrevivência para guardarem convosco e como é que o CryptoBooks vos pode ajudar em todo este processo. Estão prontos? Então vamos lá olhar para os números que doem, as coimas. O custo do atraso, coimas e perdas de benefícios. Muitos clientes perguntam: Adriana, o que acontece realmente se eu me atrasar só 1 ou 2 dias? É assim tão grave? A resposta é curta e dura. Sim, é. Em Portugal, a autoridade tributária não aceita a desculpa do esquecimento. Temos 2 tipos de consequências e preciso que estejam muito conscientes de que a ignorância, neste caso, paga imposto. Não se trata apenas de cumprir regras por cumprir. Trata-se de blindar a vossa carteira contra erros que são 100% evitáveis. Por isso, peço que estejam mesmo atentos a isto. Primeiro, o custo visível, as coimas. Mas afinal, o que é uma coima neste contexto? Em termos simples, é a fatura administrativa que o Estado vos passa pelo incumprimento de uma obrigação. Não é um imposto sobre o rendimento, é uma penalização pura e dura pela falha no processo. É importante clarificar que estas penalizações não são um valor fixo, como um bilhete de estacionamento. Elas seguem as regras do Regime Geral das Infrações Tributárias, RGIT. O valor exato que vão pagar é determinado por uma fórmula com critérios legais específicos. Depende de haver ou não imposto a pagar, o que agrava a situação, do grau de negligência do contribuinte e, acima de tudo, de entrega ser feita voluntariamente por vocês ou apenas após uma notificação da autoridade tributária. Se forem vocês a corrigir o erro antes de eles notarem, a coima é muito menor. Se esperarem pela Carta das Finanças, o valor dispara. Embora a moldura legal preveja valores que podem ir dos 25 euros aos 3.750, o processo de contraordenação é um labirinto legal que ninguém quer mesmo percorrer. O resultado é sempre o mesmo.
dinheiro deitado à rua e tempo perdido em burocracia para tentar atenuar o prejuízo. Segundo, o custo invisível e que muitas vezes sai mais caro, o risco da perda de benefícios. Em Portugal, o usufruto de benefícios fiscais como a isenção de IMI ou certas deduções à coleta depende estritamente de terem a vossa situação fiscal devidamente regularizada. Ao entregarem fora do prazo, o sistema assume um incumprimento, o que compromete estes benefícios e dificulta o acesso a poupanças pelas quais já trabalharam. Para além disso, pensem no efeito dominó. Todo o esforço que fizeram ao longo do ano a pedir faturas com o NIF, nos restaurantes, nas farmácias, nas oficinas, para garantir aquelas deduções valiosas, pode ficar congelado. O sistema das finanças valida o direito ao reembolso, com base no cumprimento dos prazos. Um atraso simples pode fazer com que o sistema bloqueie automaticamente o vosso reembolso. Ou pior, utilize esse valor para compensar coimas, transformando um ganho esperado numa desilusão financeira. Ou seja, um atraso pode custar-vos muito mais do que uma simples coima. Pode colocar em causa o vosso direito a pagar menos imposto no final das contas. Em resumo, entregar tarde significa pagar uma multa e receber menos reembolso ou pagar mais imposto do que seria justo. Por isso, peguem na vossa caneta. As datas que vamos ver a seguir não são sugestões, são obrigatórias. Fase 1. A preparação. Entramos na primeira fase crítica. Costumo dizer que o valor do vosso reembolso de IRS não decide na entrega em abril. Decide-se agora, em fevereiro. Temos uma data fatal que tem de fixar, 2 de março de 2026. Como o dia 28 de fevereiro calha um sábado, a lei estende o prazo até segunda-feira seguinte. Até este dia, a vossa tarefa é única: ir ao portal da fatura e classificar todas as despesas pendentes. Se não o fizeram, o sistema é cego e assume a dedução mínima ou a categoria errada. Deixem dar-me 2 exemplos práticos de como perdem dinheiro real se ignorarem isto. O primeiro exemplo são saúde vezes despesas gerais. Imaginem que gastaram 500 euros num tratamento de dentista, mas a fatura ficou pendente no sistema. Se não entrarem lá e validarem como saúde até ao dia 2 de março, o sistema pode ignorá-la ou passá-la automaticamente para despesas gerais. Resultado, em vez de deduzirem 15% dessa despesa no IRS, deduzem quase zero, porque o limite de despesas gerais é 250 euros. E este já costuma estar preenchido com as compras de supermercado. É dinheiro vosso que deixam na mesa por falta de um único clique. O exemplo 2 é a alteração do agregado familiar. Tiveram um filho em 2025. Parabéns! Mas, atenção, o prazo legal para comunicar essa alteração no Portal das Finanças termina no dia 15 de fevereiro. O que ocorre se falharem? O IRS automático vai ser gerado com dados incorretos, como se o bebê não existisse. Isto significa que não poderão aceitar a sugestão automática. Serão obrigados a submeter a declaração manualmente para corrigir a falha ou, se não repararem a tempo, terão a burocracia de entregar uma declaração de substituição para reaver o imposto pago a mais. Fevereiro é também o mês da organização digital. É a altura ideal para entrar no CryptoBooks, fechar o vosso relatório fiscal 2025 e garantir que todas as transações estão classificadas. Não esperem por abril para descobrir que falta o histórico de uma wallet antiga ou de uma exchange que já nem usam. Preparem os dados agora para garantir uma entrega tranquila mais tarde. Fase 2. A entrega. Chegamos ao momento da verdade. Entre 1 de abril e dia 30 de junho de 2026, todos os contribuintes têm de entregar a declaração modelo 3 de IRS. Mas atenção, entregar o IRS não é uma corrida de velocidade. Não basta entregar para ficar livre do problema. Há uma estratégia para fazer isto bem e evitar dores de cabeça. O quando? Evitem os extremos. Ou seja, há uma tentação enorme de entregar logo no dia 1 de abril, para receber o reembolso mais cedo. Mas não o façam. Esperem um pouco. O risco do início centra-se no seguinte: nas 2 primeiras semanas, o sistema da autoridade tributária costuma sofrer atualizações silenciosas para corrigir erros, bugs, de cálculo que só são detectados após o lançamento. Essas atualizações, caso se entregarem no dia 1, poderão ser utilizadas para vos testar como cobaias desses mesmos erros. Além disso, também existe um risco de deixar tudo para o fim. Quando deixam tudo para a última semana de junho, historicamente o site vai ficar mais lento ou vai abaixo com o excesso de acessos. Muita gente está a tentar entrar e declarar. E um erro técnico do dia 30 pode significar uma multa no dia 1 de julho. A minha recomendação? Apontem para a janela ideal, que vai de entre dia 20 de abril e dia 20 de maio. É o período mais seguro e mais estável. O segundo perigo a considerar é o IRS automático. Esta é a parte mais crítica deste slide.
O IRS automático é desenhado para quem tem uma vida fiscal simples, apenas salário ou uma pensão em Portugal. Para quem tem investimentos, o IRS automático é uma armadilha. Se venderem ações, criptoativos ou imóveis em 2025, ignorem a sugestão do IRS automático. Mas porquê? Porque o automatismo muitas vezes não contempla os anexos das mais-valias. Ele vai mostrar-vos uma simulação bonita, talvez até um reembolso muito generoso. Se aceitarem, estou a dizer às finanças que não tiveram quaisquer outros rendimentos. Por exemplo, imaginem que lucraram 5.000 euros em criptoativos. O IRS automático não sabe disso e devolve-vos 500 euros no IRS. Se aceitarem, daqui a 6 meses ou um ano, a autoridade tributária cruza os dados, percebe a omissão e envia uma carta com o imposto em falta. Mais uma coima pesada por uma omissão de rendimentos. Qual é a solução? Declaração manual e anexos. Isto é como vocês devem fazer. Devem selecionar a opção entregar a declaração manualmente e adicionar os anexos corretos. Apontem estes nomes, pois são os vossos melhores amigos. Anexo G, para mais-valias obtidas em território nacional. Anexo J, o mais importante para investidores modernos. É aqui que declaram rendimentos obtidos no estrangeiro, incluindo juros de contas digitais, estrangeiras, dividendos de ações americanas e, claro, vendas de criptoativos em exchanges internacionais. E anexo B, se passarem recibos verdes em 2025, ou se forem considerados como um trabalhador profissional em termos de criptoativos. Resumindo, verifiquem sempre que se a pré-classificação da autoridade tributária está correta. Percam 20 minutos a confirmar os anexos manualmente. É preferível perder esse tempo, agora, do que perder o sono e o dinheiro, mais tarde, com uma inspeção. Fase 3. O acerto. Depois do stress da entrega, chega o momento da liquidação. Aqui abrem-se dois cenários e é fundamental saber gerir as expectativas para ambos. O cenário A tem de receber imposto, há um reembolso. Se o resultado for positivo, temos boas notícias. Por norma, a autoridade tributária tenta pagar os reembolsos até dia 31 de julho. No entanto, legalmente eles têm até dia 31 de abril para vos transferir o dinheiro. A minha dica é que verifiquem hoje se o vosso IBAN está atualizado no portal das finanças. Se este estiver errado, a transferência falha e o processo arrasta-se por meses. Já num cenário B, existe uma nota de cobrança, ou seja, vocês têm de pagar. Se o acerto de contas resultar em imposto a pagar, a data que têm de atuar e que têm de simplesmente fixar como o vosso limite para o pagamento é o dia 31 de agosto de 2026. E atenção máxima aqui. Se não pagarem até desta data, no dia 1 de setembro, entram automaticamente em cumprimento. Isto significa juros de mora, ou seja, o valor da dívida começa logo a crescer, e ainda custos processuais. Abre-se um processo de execução fiscal que tem custos administrativos. Mas Adriana, e se eu não tiver dinheiro para pagar tudo de uma só vez? Não entrem em pânico. Mas ajam rápido. A pior coisa que podem fazer é ignorar a carta. Antes do prazo terminar, idealmente em meados de agosto, e caso não tenham dinheiro para proceder a este pagamento, vão ao portal das finanças e peçam um plano de pagamento em prestações. Para dívidas até 5.000 euros, o pedido costuma de ser aprovado automaticamente, sem necessidade de garantias. Dividam o valor, paguem a primeira prestação e evitem a execução fiscal. O segredo é agir antes do dia 31. O imposto selo. Agora, muita atenção, porque vamos falar de um tema que muitos investidores ignoram: a aplicação do imposto selo aos criptoativos. É importante esclarecer, não se trata de um imposto novo ou exclusivo para criptomoedas. O que aconteceu foi a integração destes ativos no regime geral do imposto selo que já conhecemos. Ou seja, as regras que já se aplicavam ao setor bancário ou a doações de outros bens, aplicam-se agora, por analogia e atualização legal, também ao mundo digital. Existem duas taxas principais deste regime geral que têm de conhecer. A primeira, a taxa de 4% para comissões de intermediação. Ou seja, tal como paga o imposto do selo sobre as comissões do vosso banco, esta taxa incide sobre as comissões cobradas pelos prestadores de serviços de criptoativos, das exchanges, e geralmente a exchange retém esse valor, mas é por isso que podem notar um pequeno acréscimo nos custos de transação. O que significa para si, na maioria das vezes se usa uma exchange regulada em Portugal, a exchange trata disso. Mas se notarem que as taxas de transação aumentaram, é provável que seja estes 4% a serem aplicados sobre a comissão do serviço. É um custo de operação. A segunda, a taxa dos 10%, o perigo das doações. Aqui aplica-se a regra geral das doações. Sempre que há uma transmissão gratuita, isto é, uma oferta de criptoativos, aplica-se o imposto do selo de 10%. A menos que estejamos a falar de transferências entre cônjuges, descendentes ou ascendentes que gozam de isenção. A regra é simples, mas traiçoeira. Quem está isento? Família direta. Se enviarem dinheiro, isto é, Bitcoin, para o vosso cônjuge, pais ou filhos, não pagam o imposto do selo. Estão isentos.
tributado a 10% todos os outros. Se enviarem Ethereum para um irmão, um tio ou um namorado ou namorada, sem união de facto, ou um amigo que recebe, tem de pagar 10% do valor de mercado em imposto selo. Quem recebe, paga. Nestas situações. Por exemplo, o João envia 1000 euros em Ethereum ao seu irmão Pedro como prenda de aniversário. O Pedro, quem recebe, tem a obrigação legal de ir às finanças, preencher o modelo 1 do imposto de selo e pagar 100 euros, 10%, ao Estado. Porquê? Porque é irmão, não é um familiar, ascendente, descendente, ou pais, ou cônjuges. Qual é o prazo? O Pedro tem até ao final do terceiro a taxa de 10%, o perigo das doações. Aqui aplica-se a regra geral das doações. Sempre que há uma transmissão gratuita, oferta de criptoativos, aplica-se o imposto do selo de 10%. A menos que estejamos a falar de transferências entre cônjuges, descendentes ou ascendentes, que gozam de isenção. A regra é simples, mas traiçoeira. Isentos, família direta. Se enviarem Bitcoin para o vosso cônjuge, pais ou filhos, não pagam o imposto do selo. Estão isentos. Tributados a 10%, todos os outros. Se enviarem Solana para um irmão, um tio ou uma namorada ou namorado, sem união de facto, ou um amigo, quem recebe tem de pagar 10% do valor de mercado em imposto do selo. Por exemplo, o João envia 1000 euros em Ethereum ao seu irmão Pedro como prenda de aniversário. O Pedro, quem recebe, tem a obrigação legal de ir às finanças, preencher o modelo 1 do imposto do selo e pagar 100 euros, 10%, ao Estado. Qual é o prazo? O Pedro tem até ao dia 20 do mês seguinte à doação para declarar e pagar. Se o João enviou em janeiro, o Pedro tem até dia 20 de fevereiro para regularizar. Se não o fizer, é evasão fiscal. O kit de sobrevivência 2026. Chegamos ao fim da nossa jornada. Sei que foi muita informação, por isso preparei este resumo para ver o vosso guia de sobrevivência para 2026. Se levarem apenas este slide convosco, já estão à frente de 90% dos contribuintes. Aqui estão 4 regras de ouro que devem memorizar. Primeiro, a regra do agora, até dia 2 de março. Não deixem para amanhã, validem as faturas no e-fatura hoje. Se tiverem criptoativos, vejam os relatórios no CryptoBooks agora. Não queiram estar a procurar históricos de transações na véspera da entrega do IRS. Em segundo lugar, a regra da entrega manual. Se são investidores, escrevam isto em letras garrafais. O IRS automático não é para mim. Usei a janela ideal entre dia 20 de abril e dia 20 de maio e entreguem a declaração manual e preencham os anexos G, J e B conforme aplicáveis. É a única forma de evitar multas por omissão. Em terceiro lugar, a regra das taxas escondidas. Lembrem-se do imposto do selo. Em quarto lugar, uma dica prática de tesouraria. Ganhei cripto e ganhei dinheiro com isto. O meu conceito final é simples. Sempre que tiverem lucro e converterem para euros, separem imediatamente 28%. Para uma conta poupança à parte. Não gastem esse dinheiro. Em agosto, quando chegar a nota de cobrança, o dinheiro está lá e não afeta o vosso orçamento mensal. A AT é implacável, com os distraídos, mas justo com os organizados. Com estas datas na agenda e as ferramentas certas, 2026 vai certamente ser um ano muito tranquilo. Como o CryptoBooks simplifica todo o processo? Para terminar, quero deixar-vos uma nota de tranquilidade. Eu sei que falámos de muitas datas, regras de 365 dias, isenções, imposto do selo e anexos completos. Olhar para isto tudo sozinho pode ser avassalador. E é exatamente para isso que o CryptoBooks existe, para ser o vosso copiloto fiscal. Em vez de passarem horas no Excel a tentar calcular taxas de câmbio históricas ou a descobrir qual é a Bitcoin que venderam primeiro, a regra FIFO, a nossa ferramenta faz isso por vocês. Centraliza tudo, ligam as vossas exchanges e wallets e nós importamos o histórico todo, calcula o imposto, o sistema aplica a lei portuguesa automaticamente, separando o que é isento do que é tributável, e prepara relatórios para o preenchimento das vossas declarações. No final, geramos um relatório que diz, linha a linha, como preencher as vossas declarações. Basicamente, nós traduzimos a complexidade do mundo cripto para a linguagem da autoridade tributária, garantindo que cumprem todas estas datas que vimos hoje, sem erros e sem stress. Como tal, convido-vos a criarem a vossa conta e a experimentarem. Organizem a vossa vida fiscal hoje, para dormirem descansados o resto do ano. E assim, chegamos ao final do nosso webinar. Mas não quero que saiam daqui apenas com informação. Quero que saiam com uma solução real. Por terem investido estes 15 minutos do vosso tempo para aprenderem a proteger o vosso património, eu e a equipa do CryptoBooks preparámos um presente especial. Para aqueles que assistiram a este vídeo, subscreverem o CryptoBooks terão 30% de desconto imediato em qualquer plano anual. Basta usarem o código YT
tracinho, 30, desconto. Tudo em caps lock, no momento do checkout. Imagine o valor de não ter de passar o mês de março e abril mergulhados em folhas de Excel ou a tentar perceber como preencher o anexo J, o anexo B ou o anexo G. Com este desconto, o custo da vossa tranquilidade fiscal torna-se irrisório, face ao valor das coimas que acabamos de ver. Não deixem para amanhã. Garantam já o vosso desconto e deixem que nós tratemos de toda a burocracia por vocês. O meu nome é Adriana e foi um prazer ser a vossa guia fiscal hoje. Muito obrigada a quem está desse lado.